Fábio é especialista em M&A, direito societário com forte atuação internacional, inclusive no eixo MENA, Oriente Médio e Norte da África. Ele traz uma visão global e estratégica. O evento Finance of Tomorrow, na minha opinião, foi maravilhoso. Não apenas na parte da organização, que continua sempre fantástica, mas na qualidade do conteúdo que é trazido para nós participantes, né? A qualidade profissional dos debatedores, dos moderadores, a própria interação entre nós participantes com os palestrantes e moderadores, que, a meu ver, é facilitada pelos sócios responsáveis pelo Finance of Tomorrow. E creio eu que para as pessoas que participam desse tipo de evento, se elas querem ter um olhar para o futuro, atualize-se, veja o que acontece sempre no mundo da tecnologia e da inovação e como isso pode ser levado para o mundo das finanças, né? Há 15 anos, Daniele trabalha com a ideia de tornar o direito mais acessível, descomplicado e conectado à prática, trazendo soluções criativas e inovadoras. Daniele vai nos conduzir pela reflexão como a cultura jurídica pode ser transformada e de como empresas e pessoas podem navegar ambientes complexos sem perder a clareza. Falar sobre inovação, falar sobre novas tecnologias é algo que chama a governança. Então, de fato, é um assunto muito denso, é um assunto robusto, mas não tem como a gente falar de novas tecnologias sem a gente olhar para a governança, sem a gente mergulhar nas novas tecnologias com um pouco de segurança. Referência em inovação regulatória e modelos de negócios digitais. Com mais de 20 anos de experiência em projetos tanto no setor privado quanto no setor público, ele escreve e fala bastante sobre Web3, compliance, governança, inteligência artificial e traz aqui o Legal como Design para mudar o mundo regulatório. A questão toda da inteligência artificial é que tipo de uso que a gente vai dar e entender muito bem o que a inteligência artificial te entrega para cada pergunta que você faz. Então, a gente tem que saber como lidar com as respostas da IA a partir da forma como a IA é planejada, ela é desenhada. A gente tem que tomar cuidado para que a inteligência artificial não nos dê vieses, não faça com que a gente tenha preconceito, com que a gente trate mal pessoas, né? Ou que a gente tire humanos de atividades em que os humanos têm que estar presentes. A IA não vai substituir o humano, ela vai amplificar o humano e a gente tem que desenhar a IA para isso acontecer. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Finanças da Manhã, aqui na segunda edição, no Rio de Janeiro. E eu tenho o time todo, os sócios do Laender Law. Sejam muito bem-vindos. Fábio, Daniele, Gabriel, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vocês, conta, a gente se conheceu ano passado, você estava aqui um pouquinho, conta um pouquinho, Fábio, da sua história, como é que você veio parar aqui? Nós viemos parar aqui porque nós somos um escritório que nós trabalhamos muito com tecnologia e inovação. Nós temos uma presença aqui no Mara Valley e o evento de vocês está muito relacionado com aquilo que nós fazemos no dia a dia, que é uma visão de futuro. É uma visão de como a tecnologia está impactando, por exemplo, serviços financeiros. Isso para nós é muito importante. Então, a presença já minha no ano passado já estava muito relacionada a esta atividade que nós temos dentro do escritório, sempre como advogados, mas muito antenados que se passa no mundo empresarial, para a gente poder levar, talvez, que nós possamos entender com melhor solução jurídica para nossos clientes. Então, e parabéns por esse segundo ano. Muito obrigada, um prazer, assim, eu adoro quando as pessoas se multiplicam, eu acho que isso é um pouquinho do Finanças da Manhã, às vezes vem um e agora acabo conhecendo vocês dois, Daniele e Gabriel. Conta um pouquinho da história de vocês e como vocês se juntaram para a gente explicar para a galera que está aí escutando o que é o Laender Law. Eu vou começar, mas acho que quem conta melhor essa história é a Ela Daniele. contou maravilhosamente bem Exato. nota, então de repente a gente faz assim, põe o foco na Daniele. Daniele, conta essa história, como é que você conheceu seus dois sócios, como eu também, tenho 2 sócios aqui no Finanças da Manhã, eu olhei para cá e falei, a gente precisa fazer um outro podcast só para falar sobre isso. Para falar sobre como ter 2 sócios homens, né? 2 sócios empoderados, né? É isso. Bom, eu conheci primeiro o Gabriel, né? Eu trabalhava como head jurídica de uma health tech dentro da Sul América. A Sul América optou
ali na sua estratégia a explorar uma nova linha de negócio. E para essa nova linha de negócio era um aplicativo para cuidar da saúde física, mental e financeira. E precisava de alguém para tocar esse assunto, né, para conduzir o jurídico. E é algo muito diferente, algo que você não consegue pegar alguém pronto no mercado. Falar, olha, eu preciso de um advogado que veja todas as implicações jurídicas, regulatórias, de compliance, no desenvolvimento de um produto. E aí eu tinha uma visão bem generalista. Eu costumo dizer aqui para eles que durante muito tempo eu achava que uma visão generalista não era o melhor. Eu sempre achava que o especialista era o valorizado, né? Sim. E como agora, com o desenvolvimento das novas tecnologias, na verdade, o generalista hoje tem uma posição de destaque, porque a gente consegue olhar para cada caixinha e fazer todas essas conexões de uma forma muito mais tranquila. E nesse momento, precisava de um escritório de advocacia para me dar um suporte. Na época, o Gabriel era sócio de um escritório aqui no Rio de Janeiro. E começamos uma parceria, e foi uma parceria muito boa, uma parceria de muita troca. Óbvio, o Gabriel depois vai se apresentar, ele tem algumas certificações que fizeram todo sentido, ex-design, PO, ele é um advogado bem fora da caixa e me ajudou a me tirar de dentro da minha própria caixa e falar, olha, para a gente conduzir um negócio, para a gente conduzir de fato essa nova linha de negócio, o jurídico tem que ser um jurídico um pouco mais do sim, um jurídico que, de fato, viabilize o negócio. E foi a partir dali que eu comecei a me reeducar para esse lugar. A gente ficou juntos um bom tempo. E aí a gente teve uma fusão entre empresas, a Sul América acabou se fundindo com um outro grupo. Esse projeto foi descontinuado. E eu e o Gabriel decidimos aproveitar essa expertise e essa parceria para a gente agora apoiar outros negócios de tecnologia, de inovação, e assim a gente se conheceu. Depois, com o tempo, veio o Fábio agregar demais com esse conhecimento que ele tem em societário, M&A. Fábio foi sócio de um grande escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro, por mais de 20 anos, responsável por essa área. A gente tem perfis muito diferentes, né? O Fábio vem com toda essa experiência de um grande escritório de advocacia. Eu venho de uma carreira corporativa, né? Eu acho que muito do olhar do cliente, o que o cliente precisa, qual é a entrega, a melhor forma de entregar. Dentro da Sul América, eu imagino que você estava ali fazendo ROI, né? Falou já de que o projeto começa e não termina. Isso já põe você num lado empreendedor de justificar. Por que eu estou fazendo tudo isso? Exatamente. E é uma questão também muito hierarquizada, né? Então, você conseguir unir todas essas pontas em uma estrutura muito hierarquizada faz com que você tenha ali você tem que ter realmente uma certa entrada. Um jogo de cintura, exatamente. Jogo de cintura maravilhoso que o Carioca tem, né? E aí eu vou trazer uma coisa com relação à minha sócia, né? Ela foi a única que deu conta de fazer isso. As pessoas passaram, a demanda era muito pesada, porque ela tinha que integrar a área de produto com a área jurídica, fazer as revisões dos contratos e depois ir lidar com uma sprint de implementação de uma nova funcionalidade e participar da contratação de desenvolvedores. Era um projeto enorme, foram 200 pessoas que foram contratadas e um aplicativo e uma startup que nasceu dentro de um grupo centenário, regulado. Então, uma startup que nasceu em 6 meses. Saiu do zero a aplicativo nas lojas em 6 meses, com o pessoal contratado, com os desafios jurídicos resolvidos. Então foi uma jornada sensacional. E que ela topou. Peraí, quando você saiu daqui, me ajuda a fazer isso com o resto. Você também... Exato. Eu falo, na verdade, né, aí do meu lado foi, eu tinha um sonho e um PowerPoint, né? Olha, o FOT era um sonho e um PowerPoint, aqui estamos. Então a vida é isso. A vida, se você não tem sonho... E o que aconteceu? Eu saí do meu escritório antigo, eu falei... PowerPoint, uma maravilha, né? Esse alicerce que eles deram pra gente, a minha mãe brinca comigo, ela fala, Bianca, se não fosse um PowerPoint, você já estava presa. Você já estava presa. Eu falei, mãe, o PowerPoint, a gente vende, acontece, acaba... E aí? E aí o PowerPoint era o Lender Law? Era. O PowerPoint, na verdade, e o porquê? Você é procurador, conhece um monte de escritório de advocacia, você já foi advogado, 20 anos de um escritório gigante... O que era essa preciso fazer? Então, a motivação vem muito de uma inquietação minha,
que é o direito ser o ponto fora do negócio, que diz não. E a Tipo, meio uma vibe compliance, né? Uma vibe, olha, eu chego aqui e agora você vai falar pra mim tudo que tá errado com esse negócio. Como é que você Não, vende meu advocacia? advogado, Isso. como eu agora tenho grandes advogados, mas assim, eu já tive momentos na minha vida como empreendedora que você falava assim, como que você quer que eu te pague? Você fica falando que tudo que eu tô fazendo vai dar errado? Que vai dar errado aqui, vai dar errado aqui, vai dar errado aqui, vai dar errado aqui, vai dar errado aqui. Não dá. Era um negócio que não era desenhado, era uma coisa que era depois. Exato. Exatamente. E esse é o meu problema, né? Com a forma como muitas vezes o direito, né, e a advocacia era conduzida num contexto de negócios. Porque se você for pensar, grandes modelos de negócios e grandes startups são modelos jurídicos também. Por exemplo, o Uber. O Uber é um modelo jurídico de negócio. Eu falo isso para as pessoas várias vezes. O Uber, na verdade, é um modelo jurídico e várias tecnologias que já existiam. Isso. Já existia Google Maps com API, já existia aplicativo, Então, e você olha e fala assim, peraí, dá para o legal ser a pessoa que me explica as pecinhas do jogo? Exato. Então, Airbnb também e a OpenAI também. É um modelo que está na base, né, tem uma tese jurídica, né, para você fazer o data scraping, para você poder utilizar os dados para fazer treinamento de IA. Então, o jurídico está dentro do modelo de negócio. E aí abre caminhos para você criar valor. Eu falei, eu quero fazer parte disso. E eu, né, me qualifiquei como PO, então desenhei produto, trabalhei em 2 startups no Vale do Silício fazendo produto, né, e trabalhei nas minhas startups, falhando miseravelmente, mas... Mas isso te dá empatia. Se, pelo menos isso você já tem assim, o watermarks e umas... Né? Você fala assim, ó, aqui eu já fui. Exato. E aí eu quis criar... eles não gostam dessa minha definição, mas... Adoro essa coisa assim de sócio, exato. ao vivo. Tem Então, a esse aqui gosta, esse aqui não gosta. Mas eu queria criar uma ideal para o direito. Um escritório de design para o direito. Essa era a minha ideia. Ok. Né? E aí, né, enfim, a gente vai adaptando um pouco a ideia, né, mas a ideia muito é a gente criar um escritório que resolve problemas complexos, trazendo retorno sobre investimento. Tá? E eu vendi essa ideia para os dois, né? E eu não tinha nada. Estamos aqui. E eu não tinha nada. E eu achei, eu juro por Deus que eu achei que eu ia ouvir 2 nãos. Porque primeiro ela saiu da Sul América, um projeto, né, que ela conduziu brilhantemente, né, tava super bombado e tal. Aí, Ganhando bem. Para vir empreender, né? Que exato. Não tinha empreendido ainda, né? Filho pequeno. Filho pequeno. Aí eu falei, olha, eu tô abrindo escritório. Sabe quando você fala assim, já esperando não? Sabe? Eu falei, olha, eu tô abrindo escritório e tal, não sei o quê. Tem essa tese. Né? Você quer empreender? Ela, eu quero. A família toda contra, pai, mãe, Jura? todo mundo falou, gente, a Daniela enlouqueceu. E aí, a Daniela enlouqueceu? Não, tanto que eu falei para ele que assim, Gabriel, existe um mosquitinho, né, tanto do empreendedorismo como também um mosquitinho do propósito. Quando você começa a trabalhar com algo que de fato você acredita, e quando você começa a ver essas soluções caminhando para a prática, então a gente de fato tem alguns projetos que a gente faz, como muitas vezes captação de fomento. Então você vê uma startup que literalmente ela está ali no PowerPoint e os founders, e você consegue a captação de investimento através de um trabalho jurídico adequado, e você consegue injetar aquele valor e fazer o negócio acontecer, aí você é picada pelo mosquitinho do propósito. E tudo muda, né? Então todo o seu referencial muda daquilo que você quer fazer para a vida, o seu legado. Então eu falei para ele, óbvio que no primeiro momento pareceu uma loucura. Quando eu conheci o Gabriel, o Arthur estava com 2 anos e meio. Meu filho ainda era muito pequeno, aquela, né, escola integral, enfim, toda essa questão de ser mãe. A questão de ter a função mais importante do planeta, né? Na verdade, nenhum de nós estaríamos aqui sem esse processo. Exato. E trabalhar com pessoas que também entendem esse processo, né? Eles entendem que eu tenho uma outra função, que hoje eu tenho que deixar meu filho na escola, tem toda uma questão, acho que trabalhar com propósito e com pessoas que te apoiam, eu acho que é o que fez sentido, o que faz sentido, é o que mantém a gente junto por todo esse tempo. A gente tem essa empatia, eu tô lembrando, né, de um episódio, isso eu tenho que contar. A primeira, eu ainda no outro escritório, né, a gente tinha pego esse projeto da Sul América, era o maior projeto que a gente estava trabalhando. Reunião de kick-off na pandemia.
E aí... Aquele momento onde todo mundo virou humano. Exato. E a gente, na verdade, esqueceu, mas é isso, vai. Exato. E aí, a babá tem um problema de saúde e não consegue ir. Daí a gente estava isolado, né, ali também, né? Então tinha toda uma questão, não podia chamar uma outra babá porque eu sabia que ela estava isolada, né? E aí, o que acontece? Eu botei o canguruzinho, eu tinha um filho, né? Eu tenho um filho, né? Muito pequeno, ele não tinha 1 ano de idade ainda, tá? E aí ele sempre que ele ficava no canguru, ele dormia. Eu falei, vou fazer ele dormir e faço a reunião falando baixinho. Esse menino abriu um berreiro. Nesse dia. Nesse dia. Aí eu Kickoff, abri claro, no filho, kickoff. a gente sempre Vice-presidente, superintendente, todo mundo ali aguardando a reunião de kickoff. E eu com um bebê na frente do Zoom, com a câmera. E o bebê, eu abri a câmera, era eu falando, o bebê... Aí fechava o microfone. Então, resultado, eu conduzi uma sessão de design thinking, né, que era uma sessão de mapeamento de stakeholders. Para quem nunca fez, você tem que prestar atenção, tem que interagir, deve ter um monte de tela, umas coisas para acompanhar. Então, Isso. design thinking parece essa coisa assim, mas é bem envolvido. E na pandemia, imagino eu, com um monte de ferramentas, ou seja, compartilha a tela, descompartilha, Exatamente. muda. Exatamente. No Miro... Caos. Imaginou caos. Exato, no Miro, e aí era uma mão compartilhando, e eu pegava, botava ele aqui, aí depois ficava sacudir o bebê. Aí sacudia o bebê. Aí Nossa, sacudia o bebê. essa reunião tá Exato. gravada, não? Exatamente, assim. E eu também tinha filho pequeno, eu ficava assim, Gabriel, você quer remarcar? Gabriel, vamos. E ele falava, não, tá tudo ótimo. Não, provedor de serviço fica sempre assim, não, Não, tá tudo bem. Não sei o que você tá Exatamente. falando. Eu não vou perder meu cliente, não. Isso aí. Empreender tá ótimo, eu tô plena. E o Tom parecia um liquidificador, sabe? Oh, meu Deus, tadinho. Olha, mas no final das contas, o mais impressionante dessa história é que ele realmente conduziu a sessão de design. Isso é realmente impressionante. Né? Isso Ele é realmente terminou, a impressionante. gente fechou com o mapa dos stakeholders, a gente fechou a reunião com próximos passos. Eu acho que foi nesse dia. Nesse dia o mosquito te picou. Nesse dia eu virei e falei Nesse assim. dia o mosquito da cara, empatia te eu falei, picou. esse cara é bom, cara. Esse cara é muito bom. Óbvio, a gente nem imaginava que o projeto ia acabar, que a gente ia estar aqui hoje, mas naquele dia eu acho que ele me botou no bolso, sabe? Ele falou, ó, se um dia eu te chamar... E aí eu acho que tem uma coisa que acho que é basilar no nosso escritório, que é essa coisa do humano, que é uma preocupação que todos nós temos, né? Que é a gente abrir espaço para ser pai, sabe, para ser mãe, né? Então o Fábio também tem 3 filhos, né? Tem a vida dele, Daniele tem a vida dela. É um projeto de negócio, mas é um projeto de companheirismo também, né? E aí eu queria falar do Fábio, porque o Fábio foi a outra surpresa, né? Então eu e Daniele, a gente estava juntos. Então você ganhou ela lá no Tom. No Tom. E no dia de, oi, vem trabalhar comigo. Ela falou, beleza, se o cara conseguiu conduzir uma sessão de design daquele jeito... A gente conduz uma empresa que vai mudar o mundo legal. Exato. E o Fábio? Oriente Médio, escritório grande, experiência em blockchain, uma trajetória totalmente diferente da de vocês, mas hoje, no Finanças da Manhã, totalmente conectada. Como é que você convenceu o Fábio? Então, eu vou contar, depois ele fala, mas a gente contratou... A gente está na sessão fofoca hoje. A gente contratou começamos o negócio, contratamos uma empresa de marketing jurídico, né, para nos ajudar. E aí o cara do marketing falou, não, então, tem um sócio, tem um ex-sócio, né, do escritório tal, que é um dos grandes escritórios do Brasil, né, faturamento para lá, né, aqueles escritórios têm prédio. E aí esse cara, né, que foi sócio de 20 anos na área de M&A, que é uma das áreas que mais dá dinheiro, né, para esses escritórios, está procurando um escritório inovador, achei que vocês têm a ver. Aí eu, né... Turma de design te deu isso? Gente, a turma de marketing fez um matchmaking. Você vê o que acontece lá. Marketing jurídico. E aí eu pensei, né, falei, cara, a mentalidade de startupeiro o não, eu já tenho. Né? Então eu falei... Não, ainda mais se escutar, ó, 20 anos de escritório, titim, né? Exato. Eu pensei, o cara desse não vai vir nunca, mas enfim, tá interessado, eu vou fazer minha parte. Eram muitas estrelas pra gente conseguir captar. Exato. Justo. E aí chegamos, né, a gente tinha o quê? Nada, a gente tinha ainda o nosso PowerPoint, a gente estava começando. Aí vocês dois juntos foram... Era nós juntos. A gente tinha acabado de montar a sociedade, não tinha nem o contrato social ainda, né? E aí a gente foi conversar com o Fábio, e aí contamos a nossa história, e aí eu falei pra Daniele e falei, ele não vai vir nunca.
né? Veio. E eu falei, ele falou, ele não vai vir nunca. Eu falei, ele vem. Eu não sei por que até hoje esses dois estão nesse projeto, mas vieram, né? E eu sou muito grato por isso. Então é interessante, porque eu estava num momento de transição profissional e contratei, na verdade, essa empresa de marketing jurídico. Eu falei, não estou me aposentando, mas vou continuar trabalhando como advogado, na época como consultor, né, jurídico, aquele counsel, né? E aí eu falei, cara, como é que eu vou me apresentar no LinkedIn, outras redes sociais? Eu contratei essa empresa. E foi aí que aconteceu com o match. E a gente falou para mim, olha, tem 2 profissionais que estão também criando um escritório e tal, e nós fizemos a videoconferência e tal. Assim, o motivo que realmente me levou a me associar a Daniela ou a Bel, precisamente porque eu sou uma pessoa que tem que ter projetos e planos na minha vida. Não importa a idade que eu tenho. Eu aos 30 anos resolvi estudar árabe, na pandemia eu resolvi estudar espanhol. Eu tenho que ter projetos e planos. E o que eles trouxeram para mim naquele momento de transição profissional foram projetos e planos. Obviamente associados a uma ética profissional e essa história de tecnologia e inovação, porque como eu me considero uma pessoa antenada do que acontece no mundo, eu vi que tecnologia em especial era algo que acontece na nossa vida o tempo todo. O maior exemplo disso é a IA. As pessoas nem se dão conta de quanto ela está na nossa vida. Então, acho que realmente foi uma experiência, está sendo uma experiência muito positiva. E conta um pouquinho aqui para a gente trazer para as pessoas ouvintes do Finance of Tomorrow, o que é a oportunidade que vocês veem hoje nesse mercado de reboliço que existe em tecnologia e o mercado financeiro. Eu acho que, assim, o protagonismo do Banco Central, uma das razões pelas quais eu confundei o Finanças da Manhã, e muito feliz que vocês estão aqui, é essa postura do Banco Central de entender que no minuto que você organiza as regras do parquinho, e existem regras, você atrai investimento, transparência e uma liberdade e uma abundância que o brasileiro, na verdade, tem direito. A gente até falou palavras como cidadania. Quando eu penso em advocacia, a gente normalmente não pensa nessa construção. Você está aí falando para mim que você está criando algo de legal by design, de uma mudança, de um empreendedorismo. O que vocês esperam trazer, ou o que vocês já estão trazendo para o mercado financeiro? Então, eu acho muito interessante que nesse ponto, acho que o setor público, na forma de pensar, ele está até um pouco à frente do setor privado. Tá? Porque existe um conceito chamado regulação responsiva, que é um conceito que tem pautado o Banco Central há muito tempo. Então, o Banco Central ele tem uma abordagem hoje de intervenção no mercado, que é a regulação responsiva. Qual que é a ideia da regulação responsiva? Deixa o setor se regular, mas o setor tem que saber que existe alguém olhando e que se a coisa sair do caminho, eu tenho um poder muito grande de trazer todo mundo para o caminho correto. Eles usaram a palavra aqui, eu tenho o porrete. Exato. Eu falei, eu não acredito que eu gravei um Banco Central falando isso para mim, mas era isso mesmo que aconteceu. Eles falam, o porrete acontece, saber que a gente está ali observando, governando, é importante. Mas eles chamam, né, na teoria, chama de big stick. Então, na teoria de regulação responsiva, de responsive regulation, fala, no final você tem que ter um big stick, você tem que ter um porrete para poder bater forte se sair. E falar que não. Então, é interessante porque é uma abordagem que começa, e aí você vê o Banco Central implementou isso de uma forma maravilhosa, que você tem o LIFT, é um primeiro diálogo que eles usaram a FENASBAC para fazer essa interação. Né? Aí do LIFT você qualifica os projetos, o LIFT Lab você qualifica para o LIFT, do LIFT você qualifica para o Sandbox, e do Sandbox vira regulação. Sim, então, e num diálogo contínuo, né? Exato. Porque eu acho que isso, que assim, eu acho que a gente compartilha isso como brasileiros, um propósito, a gente tem um diálogo contínuo, isso não é... Você já trabalhou no Oriente Médio, eu também. Isso não é prática reguladora caixa preta. Exato. Existe uma transparência dos dois lados. E aí isso faz uma coisa que, se você for perceber, é muito interessante, porque o Banco Central, ele fez uma agenda pró-competitiva que quebrou, né, um oligopólio que tinha no Brasil nos últimos 10 anos. Abriu espaço para, eu não sei quantas fintechs, tem mais de 1000 Nossa, hoje. O Matheus aqui estava falando de Open Insurance, hoje tem 873 entidades já reguladas hoje só em Open Finance no Brasil.
entre S1, S2 e várias outras. E aí você começa a olhar no Alessandro também dentro da SUSEP, já estamos com números em Open Insurance absurdos. E assim, vai vir Open tudo, né? Exato. Tem até projeto para fazer que Open. Que a gente estava até falando em off, que depois a gente de repente volta com umas novidades. E aí, o que acontece? Então, acho que essa pegada do regulador de entender que você... E qual que é a abordagem, né, da regulação responsiva? Né? Eu dou uma missão para o setor privado e o setor privado tem que me voltar com algo. Então, eu crio, né, por exemplo, não sou eu que vou fazer Open Finance. Vocês vão fazer. Mas eu dou as diretrizes e eu supervisiono. E se vocês fizerem errado, eu vou lá e meto a mão. Né? Pix, a mesma coisa. A infraestrutura ela é compartilhada. Né? Drex. Então, os projetos passam a ser projetos colaborativos, né? Em que você dá uma margem de liberdade e deixa as pessoas se acertarem. Né? E eu acho que no setor privado está faltando essa abordagem. Então, você pega no setor, né? Você pega o jurídico interno das empresas, ele não escuta as áreas de produto, a área de finanças, na verdade, como deveria. Não está nem envolvido, né? Quando a gente olha a produtização hoje do mercado financeiro ou até o produto tecnológico, não é uma coisa que é by design, não é... tá aqui, eu pensei no meu PowerPoint, cadê meu advogado? Sim. Não é. Tipo, eu pensei no meu PowerPoint, agora que eu preciso de dinheiro, cadê meu advogado? Né? Tipo, lá na frente. Versus, deixa eu pensar na construção daquilo. O que a gente vê, na verdade, é uma vantagem competitiva do mercado regulado hoje. O mercado regulado hoje tem um pouquinho mais disso. Você está começando a ver as pessoas... Mas o startupeiro não tem. É isso que você veio fazer. E não apenas o startupeiro. A gente, na verdade, mira até as empresas mais... Grandes. Maiores, né? As pequenas e médias, né? Médias e grandes. O nosso objetivo é que nessas empresas, na hora que eles forem montar um Scrum Team, tem um advogado lá. Porque você resolve o problema já no início. E você começa a enxergar o risco como um aspecto do produto. E, inclusive, a gente tem uma metodologia vantagem própria. competitiva. Para mim, risco é vantagem competitiva. Negócio sem risco não é negócio. O Gabriel está falando quando o vista se orienta, que é aquilo sobre o qual falamos no início aqui da nossa conversa, né? Não é só dizer não. Exato. Então a gente quer desenhar a coisa para que ela, obviamente, né, não corra riscos desnecessários e muitas vezes burros, que muitos negócios desenham, você vê ali, nossa, que startup maravilhosa, mas você está correndo riscos idiotas, desculpa. Total, né? E no mundo de dados hoje os riscos são exponenciais, né? Exatamente. E aonde que vai estar o risco? Porque hoje quando você olha no trilho financeiro sendo reconstruído, desde ativos a trilho, que falamos de Pix, você tem vários novos lugares que você não habitava antes, tem coisa que não está nem legislada ainda. É isso um pouco que vocês vêm trazer aqui? A gente, inclusive, tem uma metodologia de riscos que a gente procura aplicar antifragilidade. Né? Então, o Taleb fala, né, que a curva de risco, né, é um S. Né? Então, você tem um ponto, né, você tem riscos que já estão... Não pode piorar, não vai escalar. É não linear. Tem riscos que estão sujeitos à escalabilidade exponencial. E tem riscos que você ainda nem sabe se vai escalar ou se não vai escalar. Então a gente mede o risco por essa posição. A gente não faz... Nossa matriz de risco, por exemplo, não é uma matriz de risco impacto, probabilidade. Porque probabilidade é uma medida que você bota um número, mas ainda fica muito subjetivo. Total. Né? Qualitativo. Exato, você bota, né, o famoso, né? Qual é um exercício quantitativo com um input qualitativo. Então, hoje é possível, amanhã que? E aí você dá uma nota que não reflete efetivamente o que aquele risco é. Então a gente, ao invés de impacto, probabilidade, a gente faz impacto, escalabilidade. E aí com isso a gente tenta, né, trabalhar nos riscos que são os riscos escaláveis que trazem risco existencial para o negócio. E ao mesmo tempo a gente tenta trabalhar nos riscos desescaláveis que trazem oportunidades exponenciais para o negócio. Nós, como advogados business orienta, nós estamos dando as melhores ferramentas para decision maker para a área de BDS. Sim, seja ele o produto, seja ele o cofundador com aquele pitch deck. Mas para complementar um pouco o que o Gabriel trouxe também, eu acho que como o Lender Law pode colaborar, a gente percebe também uma dificuldade das empresas de médio, de grande porte, de conseguirem testar as startups. Então a gente tem Total, aí a gente vê isso até, desde sandbox até tudo, né? Milhares Eu brinco de que é fintechs. land of POCs, aquela monte de dead dreams, né? POC, quantidade de dinheiro gasto corporativo, de não saber
nem testar, né? Eu brinco, eu falo, e eu não sei, eu acho que a gente, na verdade, na indústria de eventos tem muito a ser responsabilizada por isso, porque você olha aqueles grandes eventos cheio daqueles booths gigantescos, você não sabe se é uma laranja, uma maçã, uma banana, que você está comprando uma feira, uma maluquice, aí passa um cachorro de robô, né? E é assim que a gente vende e explica para o mercado financeiro hoje a inovação. Que é uma mudança para mim, eu acho que a gente está falando de tópicos extremamente profundos para explicar dessa forma. Exato, porque trazendo um pouco da minha experiência de empresas maiores, a governança ela é muito robusta. E aí a gente vem conversar com uma startup que muitas vezes não tem governança alguma. Então a gente precisa facilitar esses diálogos. Por quê? Uma empresa que já está num setor regulado, que já tem uma posição dominante, já achou o produto, já tem uma tese, né? Ela precisa proteger aquilo, de certa forma, né? E tá tudo bem, acho que faz sentido essa governança. Mas essa governança não pode te impedir de criar novas linhas de negócio, nem de dialogar com quem está criando. E essa mentalidade que eu acho que falta às vezes, porque o startupeiro, a pessoa que está inovando, ela não está atrás do dividendo, ela não está atrás do contrato de 1 milhão que a sua empresa grande vai te oferecer. Ela quer uma validação de mercado porque ele quer o exit. Ele está construindo outra coisa. E aí, se você trava essa pessoa, eu tenho um contrato aqui enorme para te dar, mas você vai passar 1 ano numa via crucis. Não. Em várias, né? Exato. No mercado financeiro a gente é conhecido por isso. E aí o startupeiro vai falar, eu não quero isso, eu quero outra coisa, eu vou ao mercado, eu vou a um VC, eu vou procurar outro parceiro que entenda as minhas necessidades de velocidade e validação de mercado. E aí a gente criou um dos produtos que a gente já fez, por exemplo, foi um sandbox para as empresas, para que elas tenham trilhas de contratação, de fazer POCs, que, enfim, sejam razoavelmente isoladas, que não impactem a necessidade que você tem de governança para o resto, né, que não gerem riscos exponenciais, mas que dentro daquele espaço você consiga inovar. Né? A gente faz isso. E aí o que a gente faz também? A gente faz o jurídico tradicional. Só que a gente faz o jurídico tradicional com uma visão de gestão de projetos, com uma visão de retorno de investimentos. Então a gente também faz o contrato de prestação de serviços, a gente também faz o contrato social. Faz o básico que a gente precisa para operar. Exato. E ter isso com Societário vocês. contratual, se você tiver um investidor estrangeiro entrando, isso nós fazemos no tradicional. O que vocês fazem já de olho fechado? Claramente, pessoas como vocês, eu acho que a mentalidade é o que a gente precisa nesse mercado, né? O mercado está cada vez mais sem entender, porque cada vez mais tem mais coisa acontecendo, ou seja, a área de oportunidade não é tão clara, né? Não é tão, aqui está a caixinha, isso que você falou, brinca nessa aqui, mas para aí, o ativo digital está tokenizado, aí é dado, no mundo de open tudo, essa é a diferença. O que vocês esperam para o amanhã? Você veio aqui no evento no passado, trouxe seus sócios do evento esse ano. Me conta um pouquinho do que foi a experiência de vocês. Eu falo para eles que eu participo dos painéis com muito prazer, porque eu aprendo muito. Antes de mais nada. Eu aprendo demais entrevistando as pessoas. É só por isso que eu faço o que eu faço. Muito obrigado. Então eu te entendo essa colocação. Porque assim, assim, por uma questão profissional, eu acabei voltando muito para investimento estrangeiro. Estados Unidos, Canadá, Europa, depois Oriente Médio e tal. China, Japão, especial Japão. E eu gosto muito que vocês trazem aqui, por exemplo, de trazer pessoas da América Latina. E no caso até também do Reino Unido, né? Porque eu aprendo com a experiência delas. Porque tudo que é dito, ainda que seja eles relatando erros e como eles corrigiram, de alguma forma, eu como advogado, se eu estou prestando atenção, aquilo pode me servir de alguma coisa para trigger uma solução para o cliente e problema que ele tem colocado. Então, ouvir a experiência da Argentina, por exemplo, no Open Finance, ouvir uma CVM, profissional né? do Equador, maravilhosa, no primeiro dia, lá no Museu da Manhã. Então, assim, eu venho para aprender e tirar algo que eu possa levar para os meus clientes depois, dentro desse ambiente de tecnologia e inovação sobre a qual o Gabriel falou. E vocês, Daniela e Gabriel, primeira vez de vocês aqui no evento, trazendo a empresa de vocês para o evento, conhecendo todos os reguladores, conta um pouquinho da experiência de vocês. Então, eu vou fazer uma conexão com o que o Fábio falou, porque eu acho que o evento, né, essa mentalidade de aprendizado,
é também uma base cultural muito forte nossa, né? Acho que existe até uma expectativa, muitas vezes, com relação a quem contrata um advogado, do advogado chegar com todas as respostas, né? De você chegar e já dar um bate-pronto, de você já chegar e responder. E no setor de tecnologia, o que a gente se trabalha muito, até com uma certa disciplina, é a gente não ter as respostas. A gente precisa primeiro descobrir o que a gente não sabe, depois a gente precisa ter método para aprender o que a gente não sabe, para dar uma primeira resposta e testar essa resposta e validar essa resposta. Porque não tem resposta. O mundo está tão complexo e as coisas estão tão dinâmicas que qualquer resposta que eu te der agora ela vai ser superficial, provavelmente errada. Por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha um conhecimento específico numa determinada área. Então a gente tem uma das coisas que a gente faz com o método, né, que é o método do Design Thinking, né, primeiro se permitir adiar a resposta, né, e procurar essa resposta. O que a gente tem que saber, né, para tentar sempre pegar uma causa, eu preciso ter uma ideia, uma boa ideia do que eu não sei. E aí eu vou poder, porque daí sabendo o que eu não sei, eu posso te dar uma boa entrega. Pior profissional que você vai ter é o profissional que acha que sabe e não sabe o que ele não sabe. Ele não sabe da sua ignorância. Porque daí ele vai te dar muita certeza em coisas que não tem certeza. E eventos como esse são muito importantes para a gente ampliar o nosso espectro do conhecimento daquilo que a gente não sabe, né? Das coisas que a gente precisa aprender, das coisas que a gente precisa acompanhar. Que bom, espero que vocês tenham aprendido muito aqui. Daniel, mas é que hoje eu vi uma coisa falando do evento que eu achei maravilhoso, só quando eu falo outros idiomas, num dos painéis estavam falando da interoperabilidade semântica, que, por exemplo, no M&A, a gente acabou adotando muito em inglês o linguajar de Wall Street, o que aconteceu, né? Mas no Open Finance ainda não tem isso. Então, uma das coisas interessantes, né, que eu falo do aprender, né? Era o brasileiro dizer, não, eu falo aqui em português no Brasil, tal, mas no exterior ele meio que já ainda tem que adaptar. Não tem aquela coisa do mergers and acquisitions e aquilo, mas também é na França e no Japão. Os meninos resumiram muito bem a visão do escritório para amanhã. Para o amanhã, eu espero que você continue apresentando o Finance of Tomorrow. A gente é sua fã, se puder ter um momento tiete, terei. Acho que você conduz o assunto brilhantemente, faz com que as pessoas de fato se engajem. Fico extremamente impressionada como você consegue realmente captar a atenção do público em um assunto que não é, assim, vamos dizer, o dos mais suaves, né? É um assunto de fato complexo, é um assunto denso. E você consegue conduzir isso brilhantemente. Já falei para os meninos mais de uma vez, agora vou ter a oportunidade de falar diretamente para você. Ver uma mulher conduzir um assunto dominado por homens é realmente algo que me faz acreditar que nós estamos no lugar certo. Parabéns. Muito obrigada, que a gente compartilhe. Mosquitinho não, mas assim, a energia, né? A energia do que você falou, desse mosquitinho do propósito, que eu acho que é o que transparece na paixão que vocês têm de falar ininterruptamente, por horas se deixasse, sobre o escritório, sobre o que vocês querem fazer, sobre o que vocês querem construir. Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, essa abertura para aprender, para contar e um desejo de empreender, para mostrar que assim, as profissões podem evoluir, devem evoluir. E a gente existe num mundo plural, né? Onde o amanhã é muito mais interessante, muito mais rico dessa forma. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Olha, a gente vai deixar todos os contatos para quem estiver precisando de advogado, precisando pensar em construir um produto de uma maneira diferente. Vamos deixar o contato dos 3 sócios e aqui do escritório. Muito obrigada mais uma vez. Já estaremos de volta.